Oi, voltamos! Graziele aqui. Davi aqui, galera. E hoje. Ai, gente, hoje tá difícil. Hoje tá muito difícil. Hoje o negócio é sério. É. Os outros não foram sérios, não? Foram. Não foram, mas pra hoje é saber. muito mais. Hoje é brabo. Hoje a gente vai falar dentro do princípio da semeadura, que a gente precisa semear. E aí a gente vai semear o quê? Perdão aos pais. Ai, perdão aos pais pode? A princípio, pode. O seu podcast semanal, galera. Fica aqui com a gente. Só assunto top. Só conversa boa. Vai te edificar, sempre te dá o quê? Uma pulga atrás da Sempre. orelha. A gente vai ficar sempre assim. Vocês vão ficar com a gente na cabeça. Você vai ver que tudo que a gente fala aqui, em algum momento, já aconteceu com você ou com alguém aí perto de você. É verdade. Coisa boa. E aí, perdão aos pais, né? Vamos lá. Esse tema é um tema difícil. É um tema espinhoso. Um tema espinhoso, mas também que se a gente conseguir liberar esse perdão, cara, tua vida vai dar um salto com força. Sim, eu já tive, quando eu falei desse princípio para algumas pessoas, do princípio da semeadura e falei do perdão aos pais, eu já tive um feedback de uma pessoa que falou, não, eu liberei perdão para os meus pais e foi assim, libertador. E assim, gente, por mais que a nossa família seja perfeita, em algum momento, os nossos pais erraram com a gente, em algum momento. E outra coisa, né? Hoje eu sou mãe. Davi, também, né? sou pai. Ah, pensei que você era mãe. Não, sou pai. Brincadeira, sou pai. A gente errou com os nossos filhos também. Sim, sim. E assim, só que quando a gente para analisar a pessoa, né? A pessoa pai, a pessoa mãe, e você entende que o fato deles terem errado, eles são humanos. Sim, sim. Né? Verdade. Eles são humanos. E muitos deles, não estou falando todos, não, a gente não sabe a sua história, sim, a gente não está generalizando, não, tá bom? Existem muitas facetas que a gente nunca nem vai ter noção. Verdade. Né? Mas se você quiser, pode vir conversar com a gente trocar uma ideia. Mas, na maior parte das vezes, os pais erraram porque eles estavam tentando acertar. Na maioria das vezes, né? Na maioria... E, assim, a nossa geração, eu digo a nossa geração, a minha geração, que é um pouco mais antiga, né? Você para pensar, meus pais, né? O que eles tinham de conhecimento, assim, que hoje nós temos, né? E como foi a infância deles? Isso. Né? Isso é uma coisa que a gente, quer queira, quer não queira, a gente acaba carregando, né? E para algumas pessoas é muito fácil. Eu, por exemplo, eu errei muito com os meus filhos, lógico, mas eu já tinha comigo um tipo de pensamento que eu não queria ser como os meus pais foram comigo. Eu não queria cometer os mesmos erros que os meus pais cometeram comigo. E ainda assim errei bastante. Sim. Aí você imagina, eu fico imaginando, né, depois refletindo, os meus pais, a criação que eles tiveram. Sim. E eles não tinham essa coisa de trazer, talvez, né, fazer diferente, talvez, né, Você cara? lembra, na sua infância, a gente não podia nem... É conversa de adulto. Não. A gente não podia ficar na sala. Não podia, de jeito nenhum. Meu pai só olhava pra gente assim, eu ficava pensando, meu Deus, qual foi a besteira que eu fiz? Era só olhava Era mesmo. Só olhar. Meu pai também só me olhava. Né? E assim, gente, liberar esse perdão não é fácil porque tem a ver muito com sentimento. Sim. Muito. E assim, quando a gente coloca sentimento, a gente perde um pouquinho da razão. Verdade. Né? A gente perde essa racionalidade. Verdade. Mas assim, a gente hoje vem trazer aqui essa reflexão para você pensar, sabe? Sobre como você está avaliando os seus pais. Será que a régua que você está avaliando os seus pais é a mesma régua que você está se avaliando? Porque às vezes a gente quer do outro, lá em cima, mas a gente não consegue. A gente não consegue entregar metade do que a gente exige do outro, né, cara? Isso, e aí assim, tem sentido isso? Tem
isso daí tem uma lógica. A palavra de Deus nos diz um versículo, e ele está na versão A Mensagem, eu vou ler, que é Lucas 18:14. Se você andar por aí... Ai, não, vou voltar, peraí. Se você andar por aí de nariz empinado, vai acabar de cara no chão. Mas se com humildade enxergar quem você é, acabará se tornando uma pessoa melhor. Gente, o que nós tratamos nas semanas para trás sobre a organização interna, sobre entender como nós estamos, né? Sim. Sempre vai ligar, gente. A transformação sempre vai ligar. Uma coisa vai puxando a outra. Quando eu olho a régua que eu estou avaliando os meus pais e olho a régua que eu estou me avaliando, e assim, a palavra de Deus aqui nos diz que se eu olhar para os meus pais com humildade e refletir por que ele agiu assim, por que foi daquela forma. E às vezes, Davi, eu preciso até de terapia para isso. E assim, eu sempre vou estar falando sobre terapia, porque terapia, gente, é maravilhoso, maravilhoso. Aí o pessoal faz um bicho de 7 cabeças de terapia, né? Ah, não sou maluco! Isso. Como assim, gente? Mas é para não ficar maluco que precisa de terapia. Pelo amor de Deus, né? Vamos desmistificar isso daí, né? Isso, que isso, não, Davi, gostei. Desmistificar. Se estranha, mas tá bom. Então, mas gente, é parar, olhar o outro, olhar os seus pais e refletir até que ponto sua régua não está muito grande. Você quer falar alguma coisa, Davi? Assim, entendendo também, né, pessoal, que cada história é uma história, né? E para algumas pessoas vai ser fácil, para algumas pessoas você não precisa nem perdoar, que os pais foram tão maravilhosos, né, cara? Mas para algumas pessoas a gente sabe que vai ser algo bem complicado, né? Mas não é impossível. Não. E uma coisa eu te garanto, o dia que você entender, você que tem a história mais complicada, né? Que você liberando perdão, só você tem a ganhar com isso, cara, isso é libertador. Sabe? Tem uma frase aqui, né? O perdão é uma semente. Quem planta perdão, colhe paz. Aí, que beleza. Cara, e assim, o perdão vai gerar essa paz na sua vida. Aqui, esses dias eu estava conversando com uma pessoa muito chegada e ele falou para mim, Grazi, eu não perdoo. E eu sou assim, gente, tá tudo bem. Tudo bem. Tá tudo bem. Ele me ouviu, ele refletiu sobre o que eu falei. Então é isso que a gente quer aqui. A gente não quer mudar a sua vida ou você. Não, a gente quer te levar a uma forma de pensar diferente. Sim. Existem outras formas. E é muito legal quando você consegue. Tem uma coisa muito legal aqui, que é, perdoar não é esquecer, não, nem dizer que o que aconteceu foi certo. É escolher não viver mais preso ao que já passou. É soltar o que dói para abrir espaço para o que faz crescer. Isso aqui, cara, é muito forte. E se a gente parar para pensar sobre isso, você vai ver que é de extrema importância e de uma verdade muito grande isso aqui. Perdoar não é simplesmente esquecer. Porque as pessoas às vezes falam isso, né? Você tem que esquecer o que passou. Não, é a sua história. Justamente. Né? Justamente. Então, a gente leva você a pensar mais um pouquinho. Mais uma vez. E agora, sobre perdão. Perdão. Perdão aos pais. E aí, vai liberar perdão? Pode ser para os seus pais, pode ser para o seu irmão, para sua mãe, para quem você quiser. É verdade. Se essa dorzinha que você está sentindo aí, libera o perdão que ela vai passar para quem for, tá? A gente está falando aqui perdão dos pais, mas pode ser para quem for, tá bom? Valeu. Valeu, galera. Até a Deus próxima. abençoe. Tchau. Tchau.